Vai. Está começando agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal comigo, Gabi Gentil. E comigo, Beatriz Aquino. E hoje nós estamos aqui nessa mesa de podcast com um artista nacional, hein? Foda demais, Nós muito estamos bom. chiques. Sim, a Danilo, que é artista, ator indígena, diretor, dramaturgo e Tudo, por aí ele vai, é né? tudo. E por aí vai, né? E Tamo aí, tentando. como tu tá? Tá bem? Tô bem, obrigado pelo convite. É uma honra estar sendo entrevistado aqui por É uma essas duas conversa. beldades manauaras. Vocês são de Manaus? As duas são de Manaus? Eu não, eu nasci em Boa Vista, mas com 6 meses eu vim pra cá. Manauara. Manauara. Sou Eu manauarense de sou coração. manauara, amazonense. E amo ser, inclusive. Eu Isso. amo também. Olha, inclusive, essa é a primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente, eu e a Danilo. Mas a gente já se conhecia Sim. por umas trocas, algumas conversas, porque eu já entrevistei o Danilo em algumas matérias. Afinal, ele é um artista que tá ali participando de grandes trabalhos. Sim, eu só conhecia pela telinha mesmo. Tô No conhecendo audiovisual. agora presencialmente. E assim, Estou nervosa, Você- confesso. eu vou citar alguns desses trabalhos, tá? Sim. O primeiro deles, filme Marighella, dirigido por ninguém mais, ninguém menos. Wagner Moura. Wagner Que Moura que tá no Wagner Moura. Amazonas. Eu perdi o Inclusive- telefone dele, senão eu mandava uma mensagem pra ele pra gente trocar uma ideia. Não, mentira, eu nunca nem tive o telefone dele. Ei, eu ia Não, já tive sim. A Gabi mentira. já entrevistou ela. Olha aí. Eu já entrevistei, mas eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente como você. Foi por videochamada. Vale também, Sim. né? Vale. Vale, porque foi uma experiência incrível. Ele tá aqui no Amazonas fazendo alguma coisa misteriosa que eu não sei Que o ninguém é. sabe o que é, mas saberemos logo em breve, Logo né? saberemos. E aí, além de Marighella, ele também participou de muitos outros filmes que já ele vai contar pra gente quais são. Tem séries também, né? Séries. séries como Dom. Dom foi uma das Sim. séries da Prime, né? Que quando eu entrevistei ele para saber mais sobre como ele foi parar nesse elenco, dessa participação, eu fiquei muito interessada na série. Fui assistir porque eu já tô ansiosa para assistir a segunda temporada, que é quando tem a participação do Danilo, né? É isso aí. Eu também tô muito ansioso. Esse trabalho ele já era muito importante para mim, né? E esse ano ele ganhou um carinho a mais, até por um motivo meio triste, que é a perda do diretor Breno Silveira, que é um dos Eu vi, maiores diretores. inclusive, que você fez várias homenagens para ele nas redes sociais. Sim, sim. O Breno era essa pessoa incrível, né? Ele acho que ficou muito conhecido com o filme Dois Filhos de Francisco, mas Sim. fez outros grandes trabalhos, entre ele e a série Dom. E aí, no ano passado, eu pude conhecer, estar com ele, gravar esse trabalho aí. Esse ano, infelizmente, a gente perdeu ele, assim, mas acho que ele fica eternizado, né, nos nossos corações com e nas nossas certeza, memórias, Com porque certeza. ele dirigiu trabalhos muito importantes para o audiovisual brasileiro. Sim. Bonito demais ver como é a gratidão, né? Sim, que esse ele amor, tem. né, também. E além dessa série, tu também participou de Segunda Chamada, a segunda temporada, né, no Globoplay, Sim. disponível no Globoplay. Sim, E eu faço... Tá uma coisa rolando que é fazer segundas temporadas de séries, né? pois é, né? Eu fiz a segunda temporada de Segunda Chamada, E- depois fiz a segunda temporada de Dom E vem aí agora. e recentemente gravei a segunda temporada de Cidade Invisível. Então, E como é assim, acontece de, sei lá, tu assistir a primeira temporada e nem imaginar que estaria tu vai na estar na segunda? segunda temporada. Ou não, ou tu cara, já tem... esses trabalhos específicos eu só fui ver porque eu já ia fazer. Ah, assim, tava não tinha escalado, acontecido né? de eu ter assistido, de eu ver antes e aí depois ir fazer, assim. Mas acontece, né? Tem um monte de trabalho por aí que, sei lá, que eu admiro, que eu gostaria de... Sim. Essa série da HBO, por exemplo, chama Pico da Neblina. Eu vi agora recentemente a primeira temporada. Eu falei, pô, essa Queria participar. eu queria muito fazer. Assim, Manda pro tentar- universo, joga pro Exatamente, universo. estou jogando. Porque eu gostei muito, assim, tem amigos que trabalham lá, tem conhecidos Entendi. meus, então... Tô jogando aí pro universo pra ver se acontece. Já até vai estrear agora a segunda temporada, quem sabe uma terceira, se acontecer. Aí quando você Enfim, volta Sai aqui... sai desse ciclo da segunda temporada, já vai vir uma terceira, né? agora. Aí a próxima vez que ele estiver aqui é pra falar sobre a participação dele na terceira temporada. Exatamente. Sim. E a Danilo, tu tem um currículo muito porreta, né? É muito longo o teu currículo de peças, filmes e séries que tu já participou. Mas me diz, como foi que tudo isso começou? Quando que tu decidiu ser artista? Boa. Então, em 2011,
eu estava me formando em rádio e televisão, estudava lá na Fundação Rede Amazônica. Estava muito perto de me formar, se eu não me engano, faltava um semestre. Mas você Quase queria ser amigo de profissão. queria ser Quase jornalista queria ser mesmo? Eu queria. Olha. E teve experiência alguma vez, assim? Não cheguei a trabalhar com isso, não. Entendi. Aí eu tava lá, perto de me formar, tinha um professor, não sei se tu lembra, tu que estudou na Fundação Rede Amazônica, chamado Ricardo Lins. Ai, será? Não sei, eu era tão novinha, não sei. Ela esqueceu de tudo que ela estudou lá. Que isso? Então, tinha um professor lá e ele me disse assim, cara, acho que tu poderia dar certo apresentando programa jovem e tal, sei lá, tu deveria fazer teatro para melhorar a tua desenvoltura, a tua postura, acho que seria bom para ti. E aí eu no auge da minha inocência, eu não tinha nem ideia do que acontecia artisticamente em Manaus, assim, eu confesso. E aí eu fui buscar saber mais sobre o que estava acontecendo na cena teatral manauara, né? E aí eu descobri que ia ter uma apresentação de um grupo chamado TESC, que é o Teatro Experimental do Sesc, que inclusive é uma companhia que acabou recentemente, que é uma pena, porque era uma companhia muito importante para a cidade, que existia desde a época da ditadura militar. Enfim, o TESC ia apresentar uma peça que eles chamavam de Sábados Detonados, que era uma peça com esquetes de humor. E aí era isso, eu não fazia ideia do que acontecia de teatro em Manaus, eu falei, vou lá assistir, aqui no Teatro Manauara, né? Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi os atores trabalhando, todos muito profissionais, tipo, fazendo todo mundo rir, funcionava muito. Eu falei, caraca, eu não acredito, tem gente que faz teatro. Eu quero fazer parte disso. E teatro de qualidade, eu quero... Ainda pensando, né? Eu quero estudar com essas pessoas. E aí, meses depois, eles fizeram um curso. Eu falei, vou me inscrever, eu fui fazer esse curso. No meio do curso, eu pensei, caraca, na verdade, eu não quero ser jornalista, não quero trabalhar com TV, com rádio, com nada disso, eu quero ser ator. E aí eu desisti do curso e comecei a estudar só teatro, só me dedicar ao teatro nesse momento, né? E aí no ano seguinte eu já abri uma produtora chamada Artrupe Produções, que é uma produtora daqui de Manaus, também muito conhecida. Tu ainda tá lá? Não, já faz um tempo que eu me desliguei da Artrupe. E aí desde então não parei mais, assim. E em 2015 eu decidi que eu queria estudar fora, aí eu fui pro Rio de Janeiro, passei 5 anos morando no Rio. Foi um momento de muito perrengue, assim, tipo... Imagina. Quase passar fome mesmo, assim, tipo... Sei lá. Acho que eu não tinha muita ideia do que era também. Eu fui... Eu acho que algumas decisões que eu vou tomando tem até certa inocência, assim, tipo, acho que vai dar certo. Aí eu chego lá, passo o maior perrengue, Mas foi ótimo. Eu estudei numa escola que chama Martins Pena, que foi a primeira escola de teatro... primeira escola pública de teatro da América Latina, né? Foi uma escola criada por os filhos dos escravizados no Rio de Janeiro, uma escola muito importante para as artes cênicas no Brasil. Não consegui me formar lá também, eu tenho um problema com me formar em instituições acadêmicas. Eu também chego no fim. Não, agora eu vou desistir. Eu tô até hoje tentando me formar na facul. Então, eu tenho esse problema. Eu comecei lá, comecei rádio e TV, não concluí. Depois eu passei para teatro aqui na UEA, fiz um semestre, só decidi estudar fora. Pro Rio. Aí lá no Rio não consegui me formar, lá eu tive uma filha, então minha vida deu uma reviravolta. Assim. E aí em 2017 eu fiz o teste para fazer o Marighella, né? E eu acho que o Marighella, especificamente esse filme, foi uma mudança assim na minha vida. Né? Foi um divisor. Na verdade eu pensei que depois de ter feito o Marighella já ia mudar tudo na minha vida, mas eu ainda passei mais um ano de perrengue. E aí depois, em 2019, começou a dar uma estabilizada assim na carreira e apareceram muitos trabalhos para fazer e muitas coisas. Porque Marighella foi gravado... Qual foi o ano que foi gravado? Foi final de 2017, início de 2018. Porque era pra ele ter sido lançado lá em 2019, rolou todo um... Ele estreou em 2019, em fevereiro de 2019, no Festival de Berlim. Sim. E aí a expectativa era que ele estreasse por esse tempo também aqui no Brasil. Sim. Mas aí foi tardando, foi sendo postergado. E estreou Chegou no ano agora, passado, né? 2 anos depois. Sim, verdade. Depois de ter rodado o mundo inteiro, os brasileiros foram quase os últimos a assistir. Assim, isso é uma loucura de pensar. Pois é. Tu foi, inclusive, em Berlim, né? Eu fui em Berlim, cara, Como é na que estreia. foi isso? E como foi essa experiência, assim? Nossa, essa acho que foi um dos momentos mais catárticos, assim, da minha vida. Primeiro que eu estava vivendo também ainda essa crise financeira, então não tinha dinheiro para nada. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Wagner, falei, Wagner, paga minha passagem para ir. E ele nem, sei lá, tava em outra, mil preocupações, óbvio, não pode estar também cuidando de todas essas coisas. Sim.
Mas aí eu consegui que uma amiga me ajudasse a parcelar no cartão dela a passagem. Eu falei com umas outras amigas minhas lá do Rio de Janeiro. A amizade é tudo, né? A amizade é tudo. Cara, pra me amizade conseguirem é tudo. o look, porque você tem que ir num look todo. E aí ela me conseguiu tudo. Eu fui com um paletó que era do avô da minha companheira, que tinha sido membro do Partido Comunista. Então tinha tudo a ver, sabe? Tinha tipo, tá com tudo a aquela ver, roupa. Tinha tudo a ver, real. Foi assim, o maior perrengue pra ir, mas eu cheguei Sim. lá em Berlim. E ter ido pra essa estreia foi outra coisa muito importante também, assim, porque eu acho que é muito válido a gente demarcar alguns espaços, sabe? Sim. Tipo, ter um ator de Manaus ali naquele tapete vermelho, entrando com aquele elenco, Indígena, sendo apresentado, um ator indígena, acho que foi, Qual sei foi, lá, assim, foi muito a relevante. sensação, assim, que tu pisou naquele tapete e pensou, caramba, eu tô aqui, eu cheguei É meio aqui. inacreditável, né? É super inacreditável, assim, eu não... Porque, sei lá, tipo, sinceramente não tinha tais prospecções quando eu comecei a trabalhar com teatro, depois veio o cinema na minha vida, assim, não... Foi meio acontecendo Foi de forma acontecendo, natural, né? assim, De tipo... forma natural. Óbvio, a gente vai trabalhando, estudando, né? Sim. Construindo a nossa carreira, porque também nada vem de Do mão nada, beijada, né? não Sim, chega do nada nada, cai do céu, né? mas sei lá, tipo... E é sempre assim, na verdade, cada trabalho que eu vou fazer, tipo, recentemente eu tive a leitura do próximo projeto que eu vou fazer e de repente, tipo, eu tava aqui no computador e todas as pessoas reunidas lá, e, tipo, um monte de gente famosa. Eu falo, cara, Sim. É, de isso repente que eu... tá acontecendo, né? É isso que eu ia te perguntar, se com o Marighella foi a primeira vez, assim, que tu contracenou com gente realmente mais conhecida. Foi. A nível nacional, Foi. né? Que tinha quem? Tinha Bruno, Tinha Bruno Galhaço, Tinha Adriana Esteves. Adriana Esteves eu não contraceno, né? Mas eu cheguei a vê-la um dia no set, assim. Sim. Uhum. Mas no Marighella, especificamente, a gente teve muito junto entre os guerrilheiros, assim. Que é tipo eu, Humberto Carrão, o Jorge Paz, o Guilherme, a Bela Cameiro, Sim. o próprio Marighella, interpretado pelo Seu Seu Jorge, né? A gente tinha um núcleo ali muito condensado, assim. E depois o Bruno também, que era faz o vilão no filme, né? Não sei se vocês assistiram o Marighella. Escrotozão. Caraca, que Não vergonha. me ali. julga! Posso ir. Desse... Beatriz Escrotozão. Aquino! Tu assistiu, amiga? Assisti, amiga. Arrasou. Assisti. Eu ainda não assisti. Obrigada. Obrigada, Tá bom, amiga. Eu queria ter assistido lá em 2019. Marquei rolê pra assistir, mas deu tudo errado. Mas enfim. Ano Pois é, passado o a gente Marighella... Mas sim, foi a primeira vez. Eu lembro... Eu tava fiz muita preparação de elenco, né? Com o pessoal lá da Fátima Toledo e tal, com parte do elenco já. Mas eu lembro o primeiro dia que eu vi o Wagner. Era para ensaiar uma cena que tem um assalto a um banco. Você vai Ele ver, era você vai ver, presente, eu Gabi, vou quando ver, você assistir o claro. filme. Ele que eu era vou ver. presente nas gravações e tal, Muito, chegou muito. a ver. Tu se Muito. tremeu Bastante. todinho, porque eu me tremi todinho quando eu fui entrevistar ele. Outro já tá assim, tô acostumado. Cara, a gente finge naturalidade, né? Tem que fingir um pouco de Eu não naturalidade. fingi nem um pouquinho de naturalidade, fiquei nervosa. Ah, não sei, eu dei um abraço nele, falei muito obrigado por essa oportunidade. Para mim é muito né? importante isso que tá acontecendo. Sim. Mas assim, tipo, tem caraca, eu tô aqui ensaiando uma cena com o Wagner, o Seu Jorge, tem Sim. essa equipe inteira aqui. Depende Sim. do que eu vou fazer também. Então tem um pouco... Eu acho que a responsabilidade me faz perder um pouco esse medo, esse nervosismo, na verdade. Sim. E qual que era, só pra quem ainda não assistiu, entender, quem está nos assistindo, qual era o teu personagem? Qual é o teu personagem? No Marighella, os guerrilheiros passaram a ter os próprios nomes da gente, né? No meu caso, como meu nome é Danilo, eu acho que seria um nome atípico, eles optaram por deixar Danilo só. Sim. Mas o Danilo é um nordestino que chega da região onde ele mora, em São Paulo, para se juntar à luta armada junto do irmão dele. O meu personagem tá para mostrar um pouco disso, assim, como às vezes as famílias inteiras se juntavam para lutar contra Sim. a ditadura. Tu levou amizades de lá? Muito. Do O cast? Muito, demais. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, tipo, de cada trabalho sempre tem alguém que vira muito teu amigo, Sim. assim, vira parceiro e troca ideia sempre. Mas muito. Esse núcleo de guerrilheiros, especificamente, são meus amigos até hoje, assim. Eu vou em Entendi. São Paulo, eu vou no Rio, onde eles E marca moram. rolê com eles. Com certeza. Acho que é muito importante, inclusive... Porque depois a gente se tromba outra vez, né? Se encontra outra vez. O Jorge Paz, que é o ator que faz Até meu em irmão... outros trabalhos, né, também. Pois é. O Jorge Sim. Paz, que faz meu irmão no Marighella, depois a gente já se encontrou fazendo um filme chamado Cidade Ilhada, aqui em Itacoatiara, que a gente gravou, a gente contracenou junto de novo, então
tem isso, assim, Esse Cidade Ilhada foi com o Babu que tu contracenou? Não. Com o Babu foi o Oeste outra vez, que é um Sim. faroeste brasileiro, assim. Foi gravado na Chapada dos Veadeiros. Já faz um tempo ele? Foi em 2019. Foi? 2019. Recentemente eu até vi uma versão do filme, eu fui na casa do diretor lá em São Paulo, ele me mostrou uma versão não pronta, né, que a gente chama de corte, Sim, sim. um corte meio, já um corte final do filme. Bem interessante, assim, um filme bem forte, bem massa. Acho que vai ter um público Vai que vai causar um gostar. impacto, assim, Acho que né? sim. É um filme sobre masculinidade, né? Sobre o Entendi. impacto da Bem legal. masculinidade na vida desses próprios homens, né? Em contexto meio faroeste mesmo, Sim. assim. Como a masculinidade te conduz a aspectos agressivos e tal. Sim. E essas E coisas. é um assunto importante, né? É muito. Pra ser tratado, assim. A Demais. masculinidade até mesmo frágil, um pouco Com de certeza. alguns homens, né? Com Muito certeza. interessante. Agora, Danilo, quem acompanha suas redes sociais, como eu, a gente sabe que você hoje se reconhece como um artista indígena Uhum. e que você tá sempre ali, seja nas redes sociais, dá pra perceber que também na vida, no dia a dia, Defende as suas defendendo lutas, suas essas causas. lutas, origens, causas. E eu queria entender melhor como é que foi esse processo de reconhecimento. Legal. Se já nasceu com você ou se é algo que o lado artístico trouxe mais pra pra ti. perto. Legal. Essa é uma questão que tem rondado minha vida todos os dias, né? Eu acho que já nasceu, mesmo eu não sabendo, assim, hoje eu tenho muita consciência de que Manaus é uma terra indígena, né? E a gente cultiva muitos hábitos que foram herdados dessas culturas que estavam e estão aqui desde sempre, né? Sim. Mas o meu processo de retomada, ele começa em 2016, na verdade, quando eu estava morando no Rio de Janeiro. De repente eu passei a não me reconhecer muito naquela cidade, assim, a tentar entender, caraca, mas com quem que eu pareço, de onde que eu venho, o que eu significo nessa cidade, quem que eu represento, né? E aí essas perguntas logo tiveram respostas, assim, na minha cabeça. Eu pensei, caraca, eu sou um jovem da periferia de Manaus, eu sou nascido e criado na Compensa, então eu sou desse lugar. Esse foi meu primeiro entendimento. Aí eu volto para Manaus e aí eu vou conversar com os meus pais para tentar descobrir, né? Muito tardiamente, né? Isso acontece também, assim, eu não sei como é que isso é para vocês, mas eu levei muito tempo para questionar de onde que eu vim, de onde as minhas origens. Né? E aí meus pais começam a me contar, meu pai me fala que a minha avó, a minha família por parte de vó vem do Ceará, o meu avô por parte de pai vem da Bahia. E quando eu chego nas conversas com a minha mãe, a gente começa a identificar essa origem que hoje eu decido levar lá adiante, né? Que é a minha origem indígena. E aí ela vai me contar as histórias que ela sabia da avó dela, da bisavó, esse processo de migração que a minha mãe faz de Santarém, porque a minha origem é de Santarém. E aí a minha mãe vem de Santarém na década de 80 para morar aqui em Manaus. Então eu já nasço em Manaus, mas a minha origem indígena é lá do Baixo Tapajós. Que legal. E a partir daí, tipo, acho que deu uma mudada, assim, na minha vida mesmo, assim. Meu olhar passou a ser diferente e eu comecei a enxergar as coisas mais por essa ótica, assim, me entendendo como um jovem indígena, criado em contexto urbano, mas cheio de referências, né? De culturas originárias por conta disso, por viver numa cidade onde, sei lá, mano, a farinha que a gente só come porque os indígenas descobriram o nome das coisas, das frutas, quase tudo que a gente... Por mais que tenha um processo de apagamento muito forte, Manaus é uma cidade amplamente indígena. Assim. E é só a gente andar na rua e a gente vê, né? Sim. É uma pena que ainda mesmo. seja xingamento, chamar outra pessoa de índio, né? Ter todo índio. Quando eu conto isso para as pessoas lá fora, as pessoas acham até tipo, caraca, ficam assustadas. Sim, assim, como em pleno 2021 ainda há esse preconceito descarado, né? Muito complicado mesmo. Sim. E aí vem daí todo esse entendimento. E aí, eu acho que depois também, quando eu passo a trabalhar lá fora, o meu biótipo, de algum jeito, me leva a isso também. O meu fenótipo, né? Tipo, os meus traços, as pessoas começam a me ler assim. É outra coisa que me ajuda a entender também.
Então, tipo, os personagens que eu vou fazendo depois desse processo de retomada são nesse sentido também. Então, eu já fiz, sei lá, um indígena Runicuim no Acre, já fiz esse agora do Dom é um personagem indígena, Cidade Invisível é um personagem indígena. Mas, Danilo, isso não incomoda você de nenhuma forma? Porque já aconteceu de eu entrevistar algum artista indígena que, de repente, não sei, pediu para não citar como um artista indígena, porque ele quer ser um artista, conhecido como artista, e não só como artista indígena. Como é que funciona isso na tua cabeça? Muito pelo assim? contrário, eu tenho muito orgulho hoje de ser entendido, de ser lido como um ator indígena, de ser um artista indígena, assim, é uma coisa que eu faço questão de levantar. Agora, eu imagino que essa questão surja para essa pessoa, como eu conheço pessoas que também têm questões parecidas, por conta da estigmatização, né? Sim. Que é um outro lado de se identificar como indígena. Comigo tem me acontecido, por exemplo, tipo, desde que eu me autodeclarei, que eu me autoafirmei como uma pessoa originária, todos os papéis que têm chegado, todos não, mas grande parte dos papéis que têm chegado tem a ver com uma cultura indígena. Entendi. E eu acho que isso massa, tipo, é muito importante que eu esteja lá, esteja fazendo, representando. Porque é Só a que além representatividade, né? Sim, só que além disso eu sou ator também, né? Então, tipo, e nós indígenas estamos em todos os contextos possíveis. Sim. Então, tipo, eu posso fazer um advogado, fazer um médico, fazer um engenheiro, fazer, sei lá, um gari, e não necessariamente ter uma questão indígena atrelada a isso. E eu não vou deixar de ser indígena por causa disso, na verdade. Sim. Como, sei lá, o Lázaro Ramos não deixa de ser preto porque ele faz um empresário. Sim, Então, não... Mas, e aí as pessoas têm medo, às vezes, de se rotular como indígena, com medo de ficar conhecido só nisso. Mas eu acho que a minha função é um pouco essa também, como artista. Reforçar tuas origens, né? Reforçar as origens e fazer com que as pessoas entendam que nós indígenas estamos em todos os contextos, lugares. na verdade, em todos os lugares, ocupamos os diversos espaços. Sim. E não somos uma coisa só. Hoje, inclusive, foi derrubado o veto que instituía dia 19 de abril como o Dia do Índio, né? Sim. E agora não é mais Dia do Índio, e sim Dia dos Povos Indígenas. Dos povos indígenas, Esse é um passo importante para que a gente entenda essa pluralidade do que nós somos mesmo, tipo... Sim. E é algo que é muito interessante, né? Porque eu tenho um irmão mais novo e nas escolas ainda é ensinado que é Dia do Índio. E aí, sempre que ele chega lá em casa, sempre tento falar, não é Dia do Índio, tá? É Dia dos Povos Indígenas. Pra reforçar, querendo ou não. E é meio estranho, porque ele aprende uma coisa na escola que é, teoricamente, o certo, né? E aí chega em casa e é outra. Como é que a nossa palavra vai valer pra ele, né? Mas ele sempre ele é muito receptivo e ele sabe, tipo, diferenciar o que é certo e o que é errado. Ele sabe que a escola ainda tem uma doutrinação muito atrasada, né? Mas eu não sei se é a minha bolha que mudou, mas eu achei até que esse ano, no Dia dos Povos Indígenas, as pessoas estavam com mais consciência em relação a isso, em querer mostrar que não é assim, que é dessa forma. Sim. Mas que, infelizmente, também vi pessoas que não procuram, né? Se inteirar do que tá acontecendo, de como é mesmo. E é bom dar voz para as próprias pessoas, né? Para os próprios indígenas falar sobre esse reconhecimento, né? Sim. Dá pra ver, né, que tem em algum grau um nível de melhoria, assim, também. Eu sinto isso também, né, às vezes, tipo, sei lá, na minha bolha também, tipo, eu vejo que a galera já tá... Tem muita coisa a melhorar ainda, mas vários assuntos já estão avançados nas discussões, né? Sim. Mas... Ainda bem, né, porque a gente tá em 2021. 2022. Amiga, ela que tá em isso? 2021 ainda. Só ela já tá na metade de 2022 e eu... Não, porque a gente tá em 2021. Pelo menos ela não errou teu nome, não errou o meu, que é claro. Ela erra. Péssima. Eu sou péssima, você não tá entendendo. Eu sou amiga Eu erro o dela, nome mas de eu sou todo Gabriela pra ela. Eu erro o nome de todo mundo, tu não tem noção, né? Ô, Danilo, você falou que é cria da Compensa, Sou. né? Mas você mora lá ainda? Como é que Então, é eu tenho isso? uma casa ainda lá, é uma casa que eu vou de vez em quando. Atualmente eu tô morando no Juricaba, mas... Morei lá há bastante tempo da minha vida. Bastante tempo, assim. Mas a Compensa é o meu lugar, cara, o meu lugar de fala, assim. É onde eu nasci, me criei, vivi minha vida inteira e
Brincou de manja-esconde. Com certeza. Fui na Beira Rio, fui na Avenida Brasil. Teus familiares moram lá ainda? Moram. Minha família inteira mora lá. Eu tenho um projeto em desenvolvimento que chama Compensa, né? Que é uma série sobre o bairro, que eu já estou fazendo há muito tempo. Que legal. Demanda investimento e trabalho mesmo. Assim, é muito dificultoso, né? Levantar uma série. Fazer uma série de ficção. E sei lá, eu acho que o meu maior desejo artístico é conseguir realizar essa série, assim. Quando eu conseguir fazê-la, eu acho que vou ter que pensar numa outra meta já, porque... Essa é a maior meta agora. Tua maior meta porque é uma série grande, eu vejo uma coisa grandiosa, assim, tipo uma série contando um pouco da história do bairro. Tu já começou a produzir? Já tem alguns roteiros escritos, já tem uma parte do projeto desenvolvido. Mas é uma produção individual? Assim, é uma produção independente, né? Uma produção independente, sim. Você não tem lei de incentivo? A ideia agora é caminhar para isso, desenvolver o projeto e tentar captar recurso para... Quem sabe em 1, 2 anos aí tá. E como é que tu enxerga hoje, no atual cenário, que está esse movimento artístico e tudo mais, a importância dessas leis de incentivo, inclusive? Pois é, hoje justo a Malu fez uma entrevista, né, sobre os vetos que foram derrubados, a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. E, cara, eu até falei de um exemplo muito prático. Já faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, por aí assim, o norte, o Amazonas, né, começou a receber leis de incentivo a nível nacional para o audiovisual, tanto o fundo setorial do audiovisual, e tem muita indução, né? Então, quando abrem esses editais, eles têm uma porcentagem voltada para o norte, então é uma obrigatoriedade que existam projetos do norte sendo financiadas pela quase extinta Ancine, pela Agência Nacional de Cinema. E esse momento, por exemplo, foi muito importante, assim. Então, é um exemplo muito claro da relevância dessas leis e dessas formas de incentivo, assim. A gente teve um montão de série, um montão de filme que foi produzido. Sim, e é muito importante destacar essa importância, né? Sim. Porque... Muito importante destacar essa importância. Tudo bem, amiga. Mas vocês entenderam, é importante porque muita gente não faz noção da importância que isso tem para artistas independentes, para artistas pequenos. Então, é sempre bom a gente estar ressaltando, porque, por exemplo, até mesmo dentro da minha família, assim, muita gente não sabe qual é a importância dessa lei, sabe? Acho que a gente está ganhando dinheiro à toa aqui. À toa e tal. Então, eu sempre... Queria falar, mas eu vou ficar calada. Eu sempre bato o pé e tal, e tento mostrar para eles que não é dessa forma que eles enxergam a vida, né? Sim. E depois as leis, os editais de incentivo estadual e municipal também têm cumprido um papel muito importante, né? Muitos trabalhos que hoje estão rodando o mundo afora e representando o Amazonas só foram possíveis por causa desses editais, assim. Sei lá, como exemplo tem os curta-metragens Maria, O Barco e o Rio, Manaus Hot City. Eu mesmo, ano passado, gravei um curta, chama Castanho. Está em processo de pós-produção agora, e a ideia é que a gente lance ano que vem. Então, é muito importante que esses editais permaneçam. Nesse atual governo, diminuiu bastante, né, os incentivos para a arte e para a cultura, e agora era a tentativa de seguir essa diminuição com esses vetos a essas leis, a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, mas, por sorte, foi derrubado. E vão ser leis que vão vigorar, então é uma esperança que ressurge, sabe? A esperança reacendendo para um país melhor nos próximos anos. Sim. Porque país sem cultura, cara, país sem arte não existe, né? Tipo, a arte é a representação do povo, a arte é o entretenimento das pessoas. As pessoas precisam entender que tipo, a arte está em tudo, né? A arte está no programa que você vê, na novela que você assiste, no forró que você escuta. Sim. E nessa pandemia foi muito forte, né? Porque enquanto a gente estava em casa, em isolamento social, a gente só consumia cultura, entretenimento. Exatamente. Então, foi algo que moveu, assim, que até de uma certa forma trouxe alívio pra gente, né? Nesse momento que a gente enfrentou difícil, né? De pandemia e tal. Mas essa demonização dos artistas, ela é
é antiga já, né? Tipo, sempre tem gente contra os artistas, porque também os artistas têm essa função de expor as realidades da sociedade em que a gente está inserida, né? Sim. E às vezes tá lidando com isso não é tão satisfatório para os administradores públicos. Então, Sim. a gente vai estar sempre nesse embate e eu acho que o importante é que a gente não desista também. E a Danilo, tu estar nesses dois papéis, né? Tanto de ator como de diretor e roteirista, né? De vários trabalhos que tu já produziu e faz parte. E como é estar desses dois lados, assim, viver esses dois lados? Tanto do ator como do roteirista. Então, e do diretor também, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com arte, já veio muito em paralelo, assim. O primeiro trabalho que eu fiz, que foi lá nesse curso que eu estava falando, que eu participei e tal, esse primeiro curso, já foi um texto que eu escrevi. Então, atuar e escrever sempre veio muito junto, assim. Acho que foram coisas que eu sempre fiz e sempre tive vontade de fazer. Mais recentemente, com a minha inserção, por assim dizer, no mercado audiovisual, eu fiquei muito até preguiçoso, não sei se preguiçoso é a palavra, mas eu fiquei muito mais condicionado a estar trabalhando como ator, na verdade. E aí, mas sempre estive muito instigado em fazer coisas pessoais, que são as coisas que me motivam, os assuntos que eu quero falar. Então, o trabalho de diretor vem por causa disso, assim. Recentemente eu tinha dirigido uma peça que chama Bicho Doido. Sim, que é uma peça, íamos perguntar sobre ela aqui. Que é uma peça sobre o cotidiano nas ruas da Compensa. Uma peça que faz parte de uma trilogia, na verdade. São 3 textos e a gente conseguiu encenar essa que chama Bicho Doido. Depois, recentemente eu dirigi esse curta que chama Castanho, que se passa na Cachoeira do Castanho e conta da inserção de uma mulher latino-americana num cotidiano amazônico, né? E aí conta com a Sofia Sarraquian, que é uma atriz da Argentina, a Rosa Malagueta. Sabem quem é a Rosa Malagueta? Sim, com certeza. Quem não sabe quem é a Rosa Malagueta, é só falar, sabem quem é a Maria? A Rosa Malagueta e o Jael Castro. Esse filme está em processo de finalização. E eu estou produzindo também um longa-metragem que chama Omágua Cambeba, que eu estou escrevendo e dirigindo, que conta a trajetória secular de uma família Omágua Cambeba, que é uma etnia que habita a região amazônica desde tempos imemoriais. Sim. E todas essas direções são a partir do grupo Teatro Galeroso? Sim, Teatro Galeroso. Eu adorei esse nome. Eu ia perguntar, por que esse nome? Conta pra gente essa história aí. Boa. O Teatro Galeroso nasceu em 2015, 2016, nesse processo de retomada minha também, tipo, de entender, de tentar me entender no mundo, tentar entender o que eu significava no mundo, o que eu representava. E aí veio na minha cabeça, caraca, o que eu represento? Eu acho que eu tenho muito mais a ver com os galerosos lá da Compensa do que com qualquer outra arte mais elitista, sabe? Sim. Mais centro-sul, sei lá, mais sulista. E aí esse termo especificamente me deu curiosidade de tentar ressignificar ele, na verdade, né? Porque toda vez que a gente ouve a palavra galeroso, a gente sempre associa a criminalidade, a furto. Só que, no meu entendimento, galeroso é a essência da cultura de periferia em Manaus, na verdade. Então, é o galeroso que dita a moda, é o galeroso que... Forrozinho de galeroso. Hoje em dia tá meio hypado, né? Com o lance do forró de galeroso, deu uma... Parece que conseguiram enxergar esse outro lado, essas outras possibilidades. Porque eu acho que, tipo, o fato... E é outra coisa que a gente precisa entender. Tipo, o fato de, se o galeroso está inserido na criminalidade, a gente tem que, na verdade, tentar entender o porquê, né? Como é que ele foi parar ali. O que está acontecendo para que as pessoas queiram ser aviãozinho do tráfico, queiram entrar para a facção, assim. Então, todos esses questionamentos me faziam ter vontade de pertencer a isso, assim, de me entender como um indígena galeroso da periferia de Manaus. E aí, na época, eu estava trabalhando muito mais com teatro, eu queria criar um lugar de trabalho em que eu pudesse usar, que não fosse, sei lá, a Danilo apresenta tal peça, e aí veio o Teatro Galeroso, que é o que eu chamo que é o meu lugar de criação, assim, todos esses trabalhos vêm a partir desse... Tu sempre volta pra dessa ele, empresa. né? Hoje em dia é empresa, tá legalizado e tudo. Então,
Então, o Teatro Galeroso é isso, é o meu lugar de criação. E tem outros, assim, projetos parecidos com esse? Ou por enquanto você tá focado nesse, assim? Atualmente, eu tô bem focado no Omágua Cambeba, que é esse longa-metragem. Sim. Tem data? Aquela, né? Quem dera. Agora, Sim, pode falar. agora a gente Ele quer submeteu esconder. no edital da Ancine, né? Sim. Aham. E estamos esperando o resultado. Se for aprovado, quem sabe no ano que vem a gente está gravando aí. Mas é um processo meio longo, né? Fazer uma longa-metragem é um Sim. processo meio longo, trabalhoso, assim. A gente está desenvolvendo o roteiro ainda, tá estudando, fazendo pesquisa para desenvolver o roteiro e quem sabe ano que vem, com muita sorte, no máximo em 2024, a gente consegue gravar. Sim. Depois tem a série da Compensa, essa também que vai ficar assim, Ansiosa. tipo... Ainda não Desenvolvendo o já roteiro. começou, mas ainda tá, tá em processo, né? Tem o Castanho, esse curta. Tem outro... O Bicho Doido é que já, o Bicho já Doido está a gente pronto. já né? tá pronto, é uma peça pronta, mas a gente Sim. não faz já faz tempo, assim. Entendi. É um trabalho que tá pronto e a gente viveu tudo que tinha que viver com ele e agora, Entendi. sei lá, se aparecer outra oportunidade a gente apresenta de novo, mas por Entendi. enquanto... E durante a pandemia, no momento mais crítico da pandemia e tal, onde estava todo mundo em isolamento social, teve algum projeto, alguma coisa assim? Não, mas eu tive muita sorte, porque na época eu tava gravando a Segunda Chamada, né? Foi início de 2020, eu tava gravando a série Segunda Chamada, lá a série da Globoplay. E aí veio a pandemia, aí falava, vamos parar aqui, daqui a uns meses talvez a gente volte. Doce ilusão. Eu falei, beleza, eu vou passar esses meses dessa pandemia estranha, desse negócio estranho que tá acontecendo lá em Manaus. Eu vim para Manaus, só que eu me mantive empregado. Eles me mantiveram empregado pela série, né? Sim. Então, tipo, eu não necessariamente precisei fazer nada, Entendi. mas eu continuei empregado. E aí, na verdade, eu fiquei desenvolvendo o roteiro, essa parte Foi o mais momento de que tu escrita. teve, assim, pra Dei uma criar, né? relaxada para criar, fazer essa parte mais de criação, de roteiro, de projetos e tal. Entendi. Por sorte, né? Porque vários amigos meus se lascaram, assim, Sim. porque, tipo... Coitados. Teve mas gente que não teve como continuar não teve trabalhando, trabalho, né? Eu né? me mantive empregado. Sim. Não, Obrigada, segunda chamada. Obrigado, não, sou eternamente grato a esta Globoplay. série. Agora, Danilo, você falou da Segunda Chamada, acho que Dom também, se tiver outras, você fala, que são séries de streamings, né? Uhum. Como é que tu enxerga... Tu enxerga como uma oportunidade maior para os artistas, mas que ao mesmo tempo tem algum risco para o cinema? Não sei se você entendeu minha pergunta. Sim, Os entendi. streams e o cinema e o audiovisual, né? Sim. Cara, acho que tem algumas coisas para falar sobre isso. A primeira delas, e uma das mais importantes, é que nesses últimos anos, se não fossem os streamings, os profissionais do audiovisual brasileiro estavam ferrados, assim. Porque é isso. Cabe associar ao atual governo o descaso com o audiovisual. E aí, o que segurou a onda de muita gente foi tipo Netflix, Prime Video, HBO e todos esses streamings que a gente já conhece. Depois, eu acho que tem público para tudo, assim. A gente vê que tem um movimento mais forte das pessoas quererem ficar em casa e assistirem no conforto de suas casas. E eu acho que já é assim há um tempo, na verdade, né? A gente tinha a TV aberta, que fazia transmissão audiovisual também, que passava filme. Mas tem espaço para tudo, assim. Eu acho que a gente tem que continuar produzindo todo tipo de trabalho e vai ter público para tudo sempre. Eu acredito que as pessoas não vão deixar de se importar pelo cinema. Sim, eu acho muito forte quando as pessoas falam que o cinema vai acabar. Eu acho que não vai acabar, não. Eu acho muito... O cinema é uma arte, exagero, é uma arte mais ou menos nova, né? Se você levar em Sim. consideração o teatro, por exemplo. O cinema tem pouco mais de Sim. 100 anos, o teatro é milenar, assim. E o cinema vai se ressignificando também. Eu acho que os exatamente. streams é um caminho de ressignificação.
Mas não sei, também posso falar por mim. Eu faço questão de ir numa sala, ver um cinema em tela eu grande, também. comendo Eu uma amo pipoca. cinema. Sempre que eu posso, eu tô indo lá. Acho que a experiência de ver cinema, ver Sim. filmes... Mas é bem o que você falou mesmo. A gente tem dias que a gente quer ficar no conforto da nossa cama, Sim. né? Comendo uma pipoquinha. Mas tem filmes que a gente quer ir Que no leva cinema a gente pro cinema. assistir. É isso mesmo. Não, eu acho o que eu posso deixar dito é, gente, vá ao cinema, Sim. prestigiar, sobretudo o filme brasileiro. Sim. Porque depois tem uma parte... Isso é uma direta pra mim. Com certeza. Porque depois tem uma parte política disso, que é a importância das pessoas estarem assistindo filmes brasileiros nos cinemas, né? Tipo, a cota que a gente tem de filmes brasileiros já é pequena. Então, tipo, se o público não vai, essa cota vai diminuindo. Então, Sim. é muito importante mesmo que as Sim. pessoas estejam nas salas assistindo, que divulguem e tudo isso, para a gente conseguir Valorizar o cinema valorizar nacional. o cinema nacional, que é muito bom, né, cara? O cinema muito brasileiro bom. é incrível. Qual é o adoro. teu filme favorito? Aquela. Caraca, Fale aí pra gente. filme favorito. Nacional, né? Filme nacional favorito? É. Cara, mas isso é uma pergunta difícil, É uma pergunta difícil. Pode ser mais de um, né? Pode ser Pode mais ser de até 3. um. Cara, eu gosto muito de... Nossa, não vou falar filme favorito, mas vou falar filmes que eu gosto muito. Eu gosto muito de Cabra Marcado para Morrer, que é um Sim. filme sobre o momento da ditadura militar ali. Gosto muito dos filmes do Karim Ainuz, tipo O Céu de Sueli. Gosto muito dos filmes da Ana Mui Laerte, Que Horas Ela Volta. Eu não sei, acho que tem tanto Sim, filme tão bom. Eu amo. É. Tem tanto filme tão bom. Sim. Eu nunca tinha visto os filmes do Glauber Rocha, por exemplo, que é um cineasta mais antigo, né? E esses dias eu estava lá em São Paulo, teve uma mostra dele, eu fui assistir, eu falei, caraca, mano, esses filmes são muito bons, tipo, como é que Sim. esse cara fez isso num cinema, no tal cinema novo, né? Que hoje a gente conhece como cinema novo. Como que ele conseguiu produzir isso no meio do sertão Sim. nordestino, uns filmes incríveis, assim. Então, tipo, tem uma potência o cinema nacional que é... E o cinema local, o cinema amazônico, mais ainda, assim, porque é um cinema a ser descoberto, a ser desvendado, né? Eu acho, e eu tenho quase certeza que a Amazônia é o próximo grande polo audiovisual do mundo, assim, tipo... Como o Nordeste foi no início desse novo século, né? Tipo, os filmes nordestinos ganharam muita força e a qualidade dos filmes, Sim. assim. E eu acho que o Amazonas, agora falando mais especificamente o Amazonas, tem tudo para ser um desses polos, assim, de produção audiovisual, de conceito, de artisticamente falando, sabe? E depois até de nível popular mesmo. Sim. Eu sinto muito que a gente vai guinar, assim. E aí, Ansiosa voltando por ao esse assunto, momento. depende Esperamos por esse desses momento. Ansiosa por esse incentivos momento. privados, Sim. estatais e tudo isso. Eu E espero que... você E Gabi, tem... tu acha que tu ia fugir? Qual é o teu filme nacional Amiga, favorito? agora... Amiga, por que você é assim? Eu não vou lembrar, porque vai fugir da minha mente. Mas vai falando que eu vou pensar. O teu? O meu, eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Central do Brasil, porque quando eu assisti, eu lembro que eu chorei muito, assim. Eu assisti com a minha avó, então a gente chorava muito, assim, sabe? Eu sou muito Eu vou te chorona. filmar, eu vou mandar pro Vinícius de Oliveira, que é o garotinho, que hoje em dia já não é mais garotinho, né? Tá um Sim, adulto, eu já trabalhei sim. com ele, eu vou te filmar e vou mandar um... Vinícius, uma Amiga, fã tua chegou aqui. seu momento! Sério, eu chorei muito vendo esse filme. Eu amo esse filme, é um dos meus filmes favoritos, assim. Com certeza, é um filmão. É um filmão. Injustiça, Fernanda Montenegro não ter Fernanda ganhado. Montenegro. Cara, muita injustiça isso, meu Deus. E eu gosto muito de um filme mais românticozinho, assim, que é Lisbela e o Prisioneiro. Eu amo esse filme, eu acho lindo. E tem outros aí, Um Lobo Atrás da Porta, que eu também gosto muito. Eu já vi esse. É forte. É forte. É muito bom. Mas é muito bom. Muito Sim. bom. Bom, eu vou passar essa porque eu não vou lembrar. Eu sou assim, minha memória é péssima. O que eu ia perguntar era as tuas referências, tanto quanto atores, diretores, dramaturgos, quem que você se inspira. Cara, essa pergunta... Eu posso passar essa? Se eu Essa passei- pergunta... Essa pergunta é difícil. Não, mas tem muita gente, né, que inspira a gente, assim. Cara, hoje, tem um ator brasileiro que eu tô apaixonado, assim, eu não vejo a hora.
Tomara que já precisa se esse podcast chega no ouvido dele, ele ouve isso e me chama. Faça isso acontecer. Tem um ator que eu acho que a gente vai trabalhar junto em algum momento. Eu já joguei isso no universo e acho que o E tá universo vai esperando responder. voltar, né? Que é o Irandir Santos, cara, que é um ator que pra mim é tipo um ator completo, assim, em vários sentidos, assim, como o trabalho que ele faz, a entrega que ele tem pros papéis que ele atua, sabe? Os tipos de trabalho que ele escolhe fazer. Eu acho o Irandir sensacional, assim, muito maravilhoso. Depois, como dramaturgo, aqui em Manaus, tem um dramaturgo que chama Francis Madison, que é o diretor e dramaturgo da Soufflé de Bodó, que é uma companhia de teatro daqui, que sempre foi muita inspiração para mim, assim, o jeito com que ele lida com a regionalidade, né? Ele escreve muitos textos que dão conta dos universos amazônicos e eu aprendo muito com ele sempre, assim. Eu gosto muito do Jander Manawara, é um cara que me inspira muito, assim, as letras dele. É outra pessoa que me ajudou muito no processo de retomada, de forma indireta, assim, escutando as músicas dele me traz muito a sensação de pertencimento a esse lugar que a gente vive, esse espaço que a gente quer habitar. Não sei, tenho gostado muito de filmes coreanos, filmes japoneses, sabe? Tu viu o último que... Não é coreano, né? O Drive My Car? Não, eu ia falar o outro. Esqueci o Parasita? nome. Parasita. Vi. Um clássico. Eu tenho tentado acompanhar muito, porque eu acho que é um tipo de cinema que tem me interessado. Sim. O tempo das coisas, sabe? Tipo, o tipo de interpretação, o tipo de histórias, assim. E sempre tem um grande plot twist, né? Sempre tem uma viradona. Sempre tem uma viradona. Às vezes não também. Às vezes... Eu fui ver, por exemplo, esse Drive My Car, que foi concorrente. Acho que ganhou, inclusive, o Oscar de melhor filme estrangeiro. E é um filme mais suave, lento, assim. Não tem uma grande trama. A gente vai acompanhando os personagens ali. Até tem gente que acha até mais... Tipo, tem gente que dorme vendo esse tipo de filme. Eu tenho me interessado muito por esse tipo de narrativa, assim. Não sei porquê, sinceramente, mas sei lá. Tenho gostado de contar... O Castanho, que esse filme que eu dirigi, esse curto, eu acho que ele tem um tempo, assim. Ele é mais dilatado, lento, as né? coisas acontecem. Eu gosto muito do cotidiano, na verdade. De retratar o cotidiano. Eu escrevendo, eu como autor, não tenho muita vontade de que as coisas que eu produzo tenham uma grande trama, sabe? Uma grande reviravolta. Não me vejo muito fazendo essas coisas, assim. E esses filmes que você dirige aqui, você citou Rosa Malagueta e tal, então costumam ser atores, atrizes amazonenses mesmo? Você faz questão? Como que é dirigir, assim, um amazonense? Como que é contracenar, né, com um amazonense também? Eu acho que é muito identificação, né? Esse filme, o Cidade Ilhada, que é um filme do Sérgio Machado, que é com Daniel de Oliveira, a Sophie Charlotte e tal, que a gente fez lá em Taquatiara, tinha muitos atores e atrizes amazonenses, assim. E sempre dá um carinho muito diferente, assim, na gente. Tipo, ver teus irmãos, assim, atuando do teu lado, sabe? Tipo assim, é muito... É um carinho muito grande. Tem um carinho, é muito prazeroso. E dirigir, sei lá, a Rosa Malagueta é tipo um espetáculo, cara. A Malagueta é tipo um acontecimento. Um ícone. É uma pessoa que não tem o reconhecimento que deveria ter ainda a nível nacional. Talvez até internacional, assim. Porque é uma atriz grandiosa, já fez papéis muito importantes, tem um trabalho magnífico, assim, tipo, muito refinado. Mas é isso também, aí a gente vai entrar num papo sobre o preconceito que os artistas do Norte sofrem em outras regiões do país. Que é muito grande. E os seus, tem algum trabalho, assim, algum projeto, algum trabalho que tu participou, que tu dirigiu, que tu atuou, que te marcou, que mais te marcou, assim? Tem um que tu possa destacar? Hoje só perguntas difíceis para ele. Não, mas assim, né? Fazer o clichê de todos os trabalhos são muito importantes e marcam a gente de alguma maneira. Mas o Marighella, quando você for assistir, Gabi, o Marighella, com certeza, você vai ver que o meu papel lá não é tão grande, mas eu tô lá presente, eu faço parte do núcleo principal do filme, eu apareço lá. E o Marighella, ele tem um lugar muito especial na minha vida, assim.
Eu queria muito reencontrar o Wagner eu cheguei a falar isso pra ele, mas eu queria muito reencontrar e reafirmar isso pra ele. Falar, cara, né? você não faz ideia da importância desse filme na minha vida, eu acho. Você não... Ou talvez ele faça, porque ele... Sei lá, o filme recentemente ganhou o melhor elenco do... Sim. Até hoje, tipo, já faz, sei lá, 1 ano que estreou e continua ganhando prêmios e mais prêmios. Então, tem uma relevância mesmo, assim. Esse filme foi fundamental na minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida artística de mais grandioso se deu por conta do Marighella. E como que tu foi parar no elenco do Marighella? Cara, eu nunca descobri. Eu tenho até que perguntar da produtora de elenco, que é a Letícia Naveira, que é minha amiga, perguntar dela como... Chegaram até você. Como chegaram. Porque um dia eu lembro que eu acho que eu abri meu Facebook e alguém tava, tipo, me convidando pra ir fazer um teste. Meu Deus, será que eu perdi alguma oportunidade da minha vida? Eu nem uso mais o Facebook. Eu nem Facebook tenho, pelo amor de Deus. Não entre em contato comigo pelo Facebook, porque vocês não Gente, vão me meu achar. Instagram, Gabriele Gentil. Então, e aí me acharam por lá. Eu fui fazer um primeiro teste. Aí eu passei nesse primeiro teste que foi no Rio. Depois me chamaram para uma outra seleção que era em São Paulo, que durava 1 semana. Aí eu fiz essa outra seleção, já com outros atores e tal. E aí no final dessa semana me disseram que eu ia passar. Eu lembro de ir pro fundo, era tipo um lugar assim, né, com um estúdio e tal. E eu fui pro fundo, tinha umas árvores assim, eu, sei lá, mano, tipo... Caracas. Eu tava em êxtase, não... Tipo, não acredito. Não caía a ficha. Não caía a ficha. E eu acho que eu tinha um pouco de consciência de que aquilo ia ser muito importante, de que ia mudar minha vida, como mudou mesmo. E tu recebe, assim, um apoio da família? Como que é, assim? Sim. No início, eu acho que meus pais pensavam que ia ser meio brincadeira, né? Porque eu tava indo muito bem, tinha me formado no ensino médio, nunca repeti nenhum ano na escola. Eu já. Nunca nada. Nunca A Gabi nada. sempre com seu histórico meio polêmico. Histórico polêmico. Tem uma explicação, mas fica pra próxima. É. E aí eu tava lá me formando em rádio e TV e de repente, pum, interrompi esse ciclo para começar a trabalhar com teatro. E no início não rendia muito, né? Então não tinha muito... Então foi um primeiro ano meio estranho, até que eu decidi virar sócio da Art Troupe, da produtora. E aí acho que eles encararam como uma coisa mais séria. E aí quando tava dando certo, eu decidi ir pro Rio de Janeiro. Aí para eles foi mais difícil, na verdade. Mas acho que eles sempre apoiaram. E depois do Marighella, tipo, foi o apoio total, assim. Então... Acho que eles entenderam. Não tinha mais o que falar. Não tinha mais o que falar, na verdade, né? E eles entenderam que era, tipo, o meu trabalho também, que... Sim. E a minha mãe é muito, muito, muito amante de novela, conhece todos os atores, atrizes. Legal. Então, pra ela, eu acho que tem uma espécie de realização, assim, ver o filho dela... Eu lembro que a gente assistiu junto Segunda Chamada, ela se emocionou. Ah, imagino, deve Ela ter mandou, sido o dia que eles viram Marighella, a minha mãe mandou um áudio, teu pai tava chorando. A cena que tu toma um tiro, te dei um spoiler. Sim. Tu viu, né? A cena que tu toma um tiro, não sei o que, teu pai chorou, que só. Falei, então tem uma... Acho que eles gostam hoje, eles gostam. Sim. Ainda é meio trabalhoso, né? Assim, tipo, queria estar... Não chegou essa parte em que eu sou famoso, que eu tenho muito dinheiro. Pra mim, você é muito famoso. Eu estou nervosíssima aqui nessa conversa, nesse bate-papo. E é isso. Tô esperando esse momento sobretudo da parte financeira. É porque é muito... Principalmente, né? Porque é muito massa, assim, a gente... Pra mim, pelo menos, né? Enxergar um amazonense... no topo, né, amiga? Sim. Com produções, participando de produções nacionais, tudo mais. Premiadas. Não é fácil. Eu tenho tantos amigos, sabe, que estão na luta. Tem gente que nem consegue sair daqui. Tem outros que estão em São Paulo, mas estão tentando há muito tempo. É muito trabalho, é muita dedicação. Então, eu me sinto orgulhosa demais. Obrigado. Sim, verdade. Acho que tem Compartilho do mesmo sentimento da Gabi. Obrigado, É muito bonito a gente ver artistas do norte, ainda mais indígena, no topo. Assim, até porque eu fiz teatro e eu abandonei, né? Porque tem todo esse tem lado todo esse emocional, né? Não, eu quis ser atriz. Mas muito mais que eu, a minha mãe queria que eu fosse. Olha só. E aí... Não sei se era pra mim. Ainda não dá sei. tempo. Ainda dá Super dá tempo. tempo. Sempre é tempo. Sempre é. E aí eu meio que fui, ao contrário de você, eu migrei do teatro e fui pro jornalismo. E aí me dediquei ao jornalismo. E deixei assim. Mas de vez em quando a minha mãe manda no WhatsApp, minha filha, que tal eu voltar pro teatro? Do nada. É um caso raro, uma mãe que incentiva que a mãe seja os meus atriz. pais. Tanto a minha mãe ser quanto meu artista, pai. né?
ser artista. Entendeu? E me incentivaram a ser jornalista, inclusive. Brincadeira. E além de ter esse apoio da família, né? Tu também é pai, Sim, né? sou pai de E uma como menina. que é ser artista e a paternidade? Cara, acho que minha maior obra de arte é ser pai, na verdade, né? Meu maior ofício na vida, sei lá, coisa que eu mais... Acho que a parada que mais me ensina na vida, com certeza, é ser pai, assim. E a minha filha, hoje ela tá com quase 5 anos, vai fazer 5 anos esse mês, Leonina, ela sempre esteve muito envolvida com... A mãe dela é atriz também, produtora e tal, trabalha com isso também. Então ela sempre, desde muito cedo, ela sempre esteve muito envolvida. Então ela... Quer ser artista também? Não sei se ela quer. Outro dia ela participa de uma escola e teve uma semana de cinema, né? Semana de cinema dedicada ao cinema brasileiro. E aí eles gravaram um filme, assim, e ela já mostrou super desenvoltura lá, fazendo as coisas, assim. Mas sei lá, ela vai ser o que ela quiser também, então... Mas com certeza ela vai ter muito... Não sei, referência, né? Não sei, tipo... Sem dúvida. Ela sempre assiste as coisas que eu faço, que a mãe dela faz, ela sempre tá... Ela já entende a dinâmica de entrar no teatro e saber que tem que fazer silêncio, por exemplo. Ela é maravilhosa, cara. Não sei o que falar da minha filha. Tu disse que ela é leonina. E o Ela é teu leonina. Já ia signo? perguntar qual é o signo dele. Eu sou sagitariano. Cara, meu sonho era ser sagitariana. Parece sonho. mesmo. Parece mesmo sagitariana, assim. Eu nasci taurina, e taurina, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Que taurina só tem um negócio que é, gosta de comer. Todo mundo gosta de comer. Agora, o sagitariano... Qual é o teu signo mesmo? Peixes. Peixes, né? Também tem várias características. Assim como o sagitariano, que é assim, né? Livre pra vida, aventureiro, exatamente, esse leve. Mas eu tenho lua e ascendente em touro. E Olha eu aí, acho eu tô que... falando mal. Então, muda um pouco. Não, mas eu acho que justo eu tenho vivido uma fase muito mais taurina, assim. Eu já fui esse sagitariano livre, asa solta. Fui Foi morar pro Rio 5 de anos Janeiro, fora. Vivi uma vida meio roots, até meio hippie, até, sei lá, tipo... É isso. E agora eu quero muito mais estabilidade, eu quero ter minha Esse casa, é o eu taurino, quero isso ter... é O taurino é assim, Eu né? quero cuidar da minha filha, eu quero ter mais Sim. planejado a vida. Eu já não quero mais essas Mas- aventuras todas, sim. não. Eu não tenho nem saúde, né? Mas acho que vem com o amadurecimento também. Também é. A fase, a idade vai chegando. Sim, Aquela chamando com outro de certeza. velho. Não, mas... eu tô mesmo, é mesmo. Não, mas é um fato, né? Os anos vão passando, a idade vai chegando, tu vai amadurecendo, né? É o ciclo da vida. Sim. Se não for assim, Tem alguma coisa tem errada. alguma né? coisa errada. Sim. E aí a gente falou sobre essa parte de ser tão difícil, né? Um amazonense conseguir chegar lá, realizar esse sonho de ser um artista a nível nacional, como você, daqui a pouco internacional, né? Que é o que a gente deseja, que a gente espera. Qual seria, assim, o teu conselho para quem está iniciando ou para quem já está na carreira, para não esmorecer, para não desistir? O que você tem a dizer para essas pessoas? Mano, vai fazer outra coisa. Eu com os meus amigos que estão estudando jornalismo. Não, mentira, Estuda, mentira. né? É muito importante que existam artistas, né? Primeiro que eu acho que todo mundo é artista, assim. Eu acho que a gente vai... Não sei, acho que a gente vai chegar no momento em que a gente vai ter esse entendimento de que todo mundo é artista, de que todo mundo tem potencial artístico e a gente só não é aguçado a viver isso, né? Tipo, sei lá, a gente tem um sistema de ensino muito engessado, você vai para escola para estudar matérias que depois você nunca mais vai falar. Sim. Você não tem, sei lá, não te apresentam perspectivas que te interessem realmente a vida, a não ser ter uma formação escolar que vai te dar dinheiro. Sei lá, tudo na vida tá atrelado a isso. Mas para quem tá começando, para quem tem vontade de ser ator, cara, eu acho que tem que confiar muito no seu... Potencial? Confiar no seu potencial, mas confiar no seu trabalho pessoal, assim. Eu acho que a coisa mais importante para um ator, para uma atriz, é a sua identidade, tipo... Porque você é único, né? Então, tipo, é muito importante você descobrir o tipo de trabalho que você quer imprimir, o tipo de trabalho que você quer fazer, o tipo de gente com quem você quer se relacionar,
o tipo de história que você quer escrever mesmo, assim. Acho que a coisa mais importante para um artista é a identidade, eu acho. E não parar de persistir nisso, assim, tipo, tentar se rechear de referências e buscar uma coisa que seja só sua mesmo, assim. Sempre tem esse papo de, mas já fizeram de tudo, nada é novo, nada se cria, tudo se copia. Cara, isso pode até ser verdade, mas eu acho que não, se você pensar isso, não vai te mover muito. Eu acho que o ideal é você pensar, eu preciso criar algo novo, preciso criar algo que ninguém fez, preciso descobrir qual é meu lugar no mundo e a partir desse meu lugar no mundo imprimir o que eu tenho vontade de falar, assim. Isso é muito verdadeiro também, né? Você, tipo, não querer... Sei lá. Eu, por exemplo, quando eu lembro... Quando eu estava escrevendo para teatro, uma vez eu escrevi um texto, nem lembro mais o nome, e aí eu fui mostrar para o Francis Madison, que é esse dramaturgo que eu gosto muito daqui de Manaus. E aí ele leu, ele falou, mas por que tá escrito... Por que essa pessoa toma suco de morango? Por que sei lá, por que não é um cupuaçu? Por que não é um genipapo, alguma coisa assim? E eu falei, caraca, é verdade. Tipo, por que suco de... O que tem a ver o suco de morango com a história da minha vida, assim? Óbvio, tipo, a globalização tá aí, a gente se conecta com tudo, com todos. E uma pessoa, um manauara pode muito bem amar suco de morango, ser o suco favorito dele. Mas o que verdadeiramente, no íntimo, isso representa... Tanto para você, quanto para as pessoas que estão em volta, quanto para o seu lugar, sabe? Eu acho que isso que é importante, assim. Você entender que você ocupa um espaço e um tempo no mundo e isso é único. E você precisa descobrir o que isso representa e depois traduzir isso em arte, né? Ou fazendo uma cerâmica, ou, sei lá, escrevendo uma peça, ou tirando fotos. Acho que identidade é a coisa mais importante. Identidade pessoal, para ser bem redundante. Arrasou. Dicas de milhões. Sim, e falando em dicas de milhões, a gente tem um momento, assim, final do nosso podcast, quer dizer que estamos chegando à final. Tu não falou o nome dos lugares onde o podcast passa, que tu tem que falar, outro menino falou que tu tem que falar. Calma que a gente vai falar. Eu querendo fazer teu trabalho, né? Desculpa, Por perdão. favor. Calma que a gente vai falar. Mas voltando, a gente tem um momento final. A Bia fica animada pra esse momento. Tu vai já ver por quê. A gente tem um momento final do nosso podcast que a gente não pode esquecer. Que é aquele... Tu tem que dizer, vai dar uma dica, assim, de algo que tu curte, compartilha. Pode ser no geralzão, assim, gerazão. Pode ser um filme, pode ser uma pessoa que tu curte e tu quer compartilhar. Qualquer coisa. Lugar, pode ser também um livro, qualquer coisa. Uma coisa que tu curte e compartilha. Legal. Cara, eu tenho acompanhado muito influencers indígenas. Essa palavra é difícil de falar em português. Influencers. Não tem como falar sem parecer que você é meio metida, né? Eu tenho acompanhado muito influencers indígenas. E eu queria muito... divulgar essa galera, assim, tipo Samila Saterê, que é daqui de Manaus, Zé Neto, que é do Pará, como chama a menina Pataxó, meu Deus? O Tucumã Pataxó, quem mais? Não sei, todos os perfis indígenas que você possa seguir para... Porque eu acho que as redes sociais têm essa função importante, né? Tem se mostrado com essa função importante de equiparar conhecimentos, né? De nivelar conhecimentos, assim, tipo... A partir das redes sociais, muita gente passou a entender que os povos indígenas são diversos, plurais, estão em diversos contextos. Ainda que exista um movimento contrário, gente que acha que é um absurdo o indígena ter iPhone, não sei porquê. Gente que acha um absurdo um indígena de bermuda. Tá? Muita gente, infelizmente. Então, a dica é, tipo, acompanhe esses perfis originários, indígenas, que estão cheios aí. Atores e atrizes indígenas, Zahri Guajajara, Caiçara, Igor Pedroso, Liangaia, todos são atores e atrizes indígenas, fotógrafos indígenas, Gustavo Paixão, musicistas indígenas, cantores e cantoras indígenas, Brisa Flow, Caê Guajajara, Edivan Funiô,
estilistas indígenas, tem gente, ou seja, tem Cara, gente em tem em todos todos os lugares. todos os Pra ter contextos. uma noção, né? Tem Da- gente, da tem indígena em todos os quantidade. lugares. E Wanda Sim, Witoto, total. Joênia Wapichana. Tem um monte de gente aí que vale a pena acompanhar pra gente deixar de falar besteira mesmo sobre os povos indígenas e respeitá-los e passar a valorizá-los mais, assim. Para que esses povos deixem de sofrer violências também, né? Que eu acho que o importante é isso. Quando você passa a conhecer uma outra cultura, a empatizar com essa cultura, você não vai ser violento com um povo que você empatiza, que você Sim. admira. Não faz sentido, assim. sim. E eu acho que toda essa violência que os povos indígenas, sobretudo os povos com isolamento voluntário, né? Os povos mais afastados, que vivem em comunidades mais afastadas, mas também a gente que vive em contexto urbano, essa violência que a gente sofre é por causa disso, assim, completamente falta de informação, ignorância e as pessoas E nada mais justo que se informar se com informar. os próprios, né? Sim. Exatamente. E a outra pergunta É agora. polêmica. É agora. É polêmica. Em quem você ou em o que você dá um follow? Deixa de seguir, não quer... Bolsonaro, gente, é muito fácil. Ele já Direto e vai reto. falando. É muito fácil. Está dado esse unfollow já desde 2018. Na Nem verdade, chegou a nunca dar. foi dado... Nunca- Nunca foi dado um curtir, nem um comentário, nem um Sim. compartilhei nisso, mas é muito fácil, eu acho. Tá explícito. Acho só não ver quem não quer, assim, que o governo atual presidenciável é um lixo. Não serve para governar nem a casa dele, eu imagino. Não representa a diversidade e a beleza do povo brasileiro, esse presidenciável. E a Danilo, deixa as tuas redes sociais pra quem estiver acompanhando aqui, te seguir e tal. Faz Massa. o teu serviço. Faz o teu... Antes disso, aproveitando a polêmica, vocês poderiam perguntar o que ele acha da vitória do Caprichoso. Pô, eu sou garantido, cara. Não me faz essa pergunta difícil, não, por favor. Então vamos Então, lá. Danilo, o que você achou da vitória do Caprichoso, hein? Merecida. Eu sou... Tu acompanhou, chegou a assistir, ouviu Eu por redes sociais? assisti e, infelizmente, meu boi garantido deixou muito a desejar esse Sim, o ano. nosso boi garantido. E é Ei, compreensível. Bia, vamos ser imparciais, por favor? Não, eu estava lá. Eu estava lá. Eu E tô brincando, amiga. Eu estava lá e eu vi. O Caprichoso realmente mereceu o título. Ele Eu tava vi você impecável. elogiando, inclusive. Tava impecável. Inclusive, eu fui com o coração aberto. Então, eu falei... Qual boi escolheu? será? O garantido mesmo um caos, um grande caos que está. Meu coração é garantido, meu coração é vermelho. Eu chorei na terça-feira já no domingo. Tô bem do Tá, tempo, né? No domingo, que foi a última noite, que foi emocionante, assim, foi incrível. Eu chorei. Então não tem como, não tinha como meu coração ser azul, meu coração é vermelho e é isso. Mas você é aquele torcedor assim mesmo? Ou é aquele que acompanha mais de longe? Acompanho mais de longe. Mas Eu nunca vamos- nem fui em Parintins, morro de Vamos vontade. eu também não fui. Parintins. Eu vi, sempre tem uns convites, né, para umas pessoas Aham. meio famosas. Sim. Mas falei, gente, será que... Quem sabe, né? Por favor. Um convidado especial. Não, mentira, eu tenho muita Por que vontade não, né? de ir, tenho muita vontade de ir. Mas eu vou em agosto pro Festival de Ciranda, por exemplo. Eu já Ai, lá na dancei na Capuru, Ciranda, né? já dancei. Eu sou flormatizada, não Gente, que tudo! Sim. Eu já dancei lá na Flormatizada. Eu dancei Ciranda. Acho que uma das primeiras manifestações artísticas da minha vida foi a Ciranda. Eu dancei na Ciranda Império da Compensa, que é uma ciranda lá do bairro. Quando Mas nem tu era vai, ator tu vai ainda. pra assistir ou tu vai pra Não, dançar? eu vou pra assistir. Só. Ah, tá. Não tenho mais. Entendi. Não tem mais esse Não tem mais pique, né? E dançar Ciranda é difícil. Eu imagino, com certeza. É difícil. Eu não tenho dom pra nada. Nem pra ciranda, Duvido. nem pra quadrilha. Quero ver a Gabi atuando. Eu tenho o dom para ser torcedora de boi. Amiga, tu ama, né? Muito. Cara, eu amo, voltei e quero ir todo ano agora. Eu quero ir também, ano que vem eu quero ir muito. Ano que vem, se Deus quiser, estarei lá. Todo ano eu falo isso, amigo. Todo ano. Não, ano que vem eu vou me planejar. E vou. Nunca vou. Mas é isso, agora chegou o momento de você falar o que o Danilo queria ouvir.
Infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast. Foi muito legal a nossa conversa, Danilo. Gostei muito. A gente ficou bem descontraída. Bem à vontade, bem você à vontade. deixou a gente Que à bom. vontade. Espero que também tenha ficado. Super. E é isso. Vai ter outras oportunidades aí. Espero. Vamos te chamar para vários Sim. outros episódios de podcast. Sim. E vai ser muito show, vai ser muito legal. Show. Mas lembrando que esse episódio está disponível em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer e Amazon Music. E também em vídeo no YouTube do Portal A Crítica. Então, Nossas redes sociais também, para quem quiser Isso. acompanhar. Não só coisas sobre o podcast, mas também sobre as matérias do Bem Viver em geral. sobre cultura amazonense aqui. que é o Bem Viver. Estação Bem Viver. Estação. Siga lá, Estação Bem Viver. E é isso, galera. Dani, Ah, é? Tu não falou as tuas redes. a gente atrapalhou ele, meu Deus. Não, ele que... Eu tive ele que- foi atropelado. Tive que tá. falar sobre a triste derrota do Caprichoso. Me Então, obrigaram a falar sobre a triste. Redes As minhas sociais. redes são, eu tenho um Instagram, _ Adanilo _. Acho que não tem muitos Adanilos no mundo. Se você botar Adanilo Eu lá só no conheço pesquisar. você. Na verdade, tem um dado. Existem mais ou menos 130 Adanilos no Brasil, Ele segundo foi o procurar. IBGE. E 90 estão no Amazonas, um pouco mais de 90. Então quer dizer É que é um nome mesmo? tipicamente amazonense, Sim. é uma invenção de amazonense. Interessante. Adanilo, eu acho que não tem muitos Adanilos por aí. Uhum. Eu acho que dá pra me encontrar. Eu achei Tá que bom. teu nome era Instagram? Danilo e que tu tinha usado o artístico Adanilo. Não. Jurei que era isso. Ou Adanilo. Bem original mesmo. É só o Instagram, então. Só Instagram. Tá bom, então sigam a Danilo nas redes sociais, viu? A Danilo, foi muito massa o papo de hoje. Sim. Tenho certeza que nós vamos nos falar outras vezes, até porque eu irei ter o maior prazer de escrever outras matérias sobre outras participações, sejam em primeiras, segundas, terceiras temporadas de séries, filmes e o que mais vier, porque é isso que eu desejo pra você. Muito sucesso. Muito Que obrigado. você possa voltar aqui também em outro Por momento, favor. né, Bia? Sim. Quero. Estaremos de braços abertos aqui te esperando. Quero, preciso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada a você. E a gente E é fica por isso. aqui. Até Tchau, o próximo. até a próxima.